Glória a Deus! Você pode se assentar no seu lugar. Quem quer receber a palavra de Deus na sua vida? Hoje estamos recebendo aqui o nosso querido pastor Paulo César, sua esposa, pastora Vânia. Vamos celebrar o Senhor pela vida deles. Quero chamá-lo aqui, pastor Paulo. Glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos receber a palavra do Senhor nessa noite. Depois da palavra, será esse momento tão esperado, né? Quem conhece o pastor Paulo César, gente? O senhor está muito conhecido aqui, pastor. Glória a Deus. Pastor Paulo César é uma bênção na nossa vida, meu discipulador, viu, gente? Toda terça-feira, 7 horas da manhã, eu tenho o privilégio de estar recebendo através da vida dele. E é uma bênção, é uma alegria poder ter o Senhor com a gente aqui mais uma vez. Primeira vez aqui nessa casa, né, depois de inaugurar. E a gente se alegra muito. Muito obrigado pela presença e o senhor está em casa, viu? Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. A última vez que eu vim a este lugar, não tinha nem o telhado ainda, não é? Mas agora está tão bonito, não é? Ainda mais com vocês aqui, embelezando tudo, não é? Que bênção, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Um privilégio poder estar aqui novamente e poder compartilhar a palavra do Senhor, muito especialmente em uma noite tão importante como esta. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, que é o mais longo capítulo do Evangelho de João, do verso 60 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 60 em diante. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre nós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de como família podemos estar juntos nesta noite, para recebermos tua palavra, para estarmos consagrando pastores ao ministério. Obrigado, Senhor, por este privilégio maravilhoso. E nós confessamos diante de Ti que nós precisamos receber o Teu ensino. Que o Senhor mesmo venha ministrar aos nossos corações, Senhor, nesta noite.
porque eu confesso de mim mesmo a minha total incapacidade de falar qualquer coisa que possa fazer diferença na vida de qualquer um, Senhor. Mas Tu és poderoso para fazer as coisas, Tu és poderoso para mudar corações, Tu és poderoso para moldar corações, e por isso nós nos colocamos com os nossos corações, muitas vezes vacilantes, Senhor, diante de Ti, para que sejamos instruídos por Ti, e recebamos diretamente de Ti a instrução necessária, para que nós vivamos cada dia na Tua presença. Ajuda-nos nisto, nesta noite, Pai, eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 32. Este é um texto que, na minha opinião, é um texto messiânico. Entre muitos textos messiânicos que nós encontramos no livro do profeta Isaías. E muitos intérpretes das Escrituras acreditam que este texto aqui se refere ao reinado do rei Ezequias. Mas quando a gente estuda a história do rei Ezequias, a gente não encontra nada do que está descrito aqui no reinado do rei Ezequias. Por isso, no meu entendimento, este é o texto messiânico. E ele não se refere ao reinado do rei Ezequias, mas ele se refere ao reinado do futuro rei dos reis e senhor dos senhores. Do futuro, porque ele ainda não havia se manifestado nesta época. Mas agora nós já o identificamos e sabemos quem ele é. Olha só o que diz aqui a partir do verso 1. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um, ou seja, cada príncipe, servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Aqui está falando da qualidade destes príncipes. Cada um destes príncipes que vão trabalhar ali ao lado deste rei, não é? Eles vão ter estas qualidades impressas neles, ao ponto de servirem de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Mas a continuação do texto mostra qual é o resultado destes príncipes operando no meio deste povo. Olha o resultado. Verso 3: os olhos dos que veem não se ofuscarão. Ou seja, vai haver visão clara. Vão poder ver ao longe, sem que tenham os olhos ofuscados. Vão poder ver as coisas distintamente. A Bíblia diz que onde não há visão, o povo se corrompe. Mas como há príncipes na casa, então há visão na casa. Os olhos não estão ofuscados. E continua: os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Ora, irmãos, ouvir é algo fundamental para que nós possamos crescer na vida cristã. Não tem jeito de nós crescermos na vida cristã sem ouvirmos bem, não é? Você pode dizer, então, como fazem os surdos? Os surdos também ouvem, amém? Eles ouvem a sua maneira, eles ouvem e entendem a verdade de Deus. E aqui, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Vocês lembram que o autor de Hebreus disse lá em Hebreus capítulo 5, verso 11? Ele diz assim: sobre estas coisas,
temos muito que dizer, mas difíceis de interpretar, porque fostes tardios em ouvir. A outra versão diz, fostes preguiçosos em ouvir. Mas aqui está dizendo que quando há estes príncipes na casa do Senhor, então os ouvidos deixam de ser preguiçosos, eles ficam atentos. Amém? E continua, olha só, o coração dos temerários. Temerário, irmão, é um precipitado. Ser precipitado na Bíblia é um sinônimo de ser tolo. Mas aqui diz que até os precipitados, os que falam sem pensar, os que tomam decisão apressadas, não é? Até o coração deles saberá compreender. Amém? Até os tolos saberão compreender quando há príncipes na casa do Senhor. E a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Amém? Até os gagos vão falar com ousadia. Por quê? Porque existem príncipes na casa do Senhor. Ou seja, ninguém vai gaguejar mais quando se trata de falar a palavra do Senhor. Amém? Mas daí continua dizendo, ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Ou seja, vai haver discernimento da casa do Senhor. Ninguém vai chamar o louco de nobre, nem também o fraudulento de alguém bonzinho, porque vai haver discernimento. Então, por que eu digo que esse texto é um texto messiânico? Porque esse texto aponta para qual seria o principal trabalho da igreja. Nós temos vários pastores aqui, vários irmãos que serão consagrados a pastores. Nós já podemos até dizer que já são pastores, porque a vocação, irmãos, é antes da fundação do mundo. Amém? Nós somos chamados antes da fundação do mundo para exercermos as funções que exercemos no corpo de Cristo. E então é preciso que nós, os pastores, entendamos qual é a função principal da igreja. Este texto aqui aponta para Mateus capítulo 28, versos de 18 em diante. Mateus 28, de 18 em diante. Olha só o que Jesus diz assim. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, porque é assim que está no texto grego. O verbo ir aqui não está no gerúndio, mas ele está no imperativo. Não está no imperativo, mas está no gerúndio. Aqui na minha versão revista e atualizada está no imperativo, mas esse verbo está no gerúndio, indo, porque no nosso dia a dia é que nós devemos fazer discípulos. Indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é promovendo os discípulos, de discípulos a discipuladores. Amém? Jesus está dizendo que os discípulos deviam fazer com a igreja aquilo que Jesus havia feito com eles durante 3 anos e meio. Durante 18 meses, Jesus demorou 18 meses para escolher os 12 discípulos dele. E depois teve mais 18 meses de discipulado com ele.
A gente costuma dizer que ele teve um pré-discipulado de 18 meses e depois ele teve um discipulado com todos os seus efeitos, mais 18 meses na vida dos discípulos. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que os discípulos devem ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. É interessante, irmãos, que antes dele dizer isso, no verso 18 ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele está fazendo o mesmo que ele fez quando Deus deu o decálogo lá no capítulo 20 de Êxodo, não é? Os irmãos se lembram como foi dado o decálogo, não é? Foi preparado todo o ambiente para Deus se manifestar, para Deus manifestar a sua glória, para que todos entendessem que o decálogo não era um mandamento de homens, não era uma lei inventada por homens, mas é uma lei que vinha do próprio Deus. E então ninguém podia se aproximar do monte, o monte fumegava e tremia. E então Deus começou a falar com o povo de Israel, e eles ouviam a voz audível de Deus. E ele disse: eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Então não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, e assim por diante. E o povo ouvia Deus falando do céu. E agora Jesus está mostrando: olha, não é qualquer um que está dando essa ordem para vocês. Quem está dando esta ordem para vocês é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Então, essa é uma ordem, irmãos, que ela transcende as culturas. Fazei discípulos de todas as nações, amém? Então Jesus está dizendo que se você fizer isso, esse trabalho que Jesus está ordenando, ele vai funcionar em qualquer nação, em qualquer grupo étnico, em qualquer cultura, ele vai funcionar. E continua dizendo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, Jesus já havia dado a eles a cartilha, amém? Jesus já havia dado a eles os módulos de instrução. Então, tudo estava preparado. E continua: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse versículo mostra primeiro que ele vai transcender as eras. Este método de Jesus vai transcender as eras, vai transcender os tempos. Não importa em qual tempo vai funcionar, se você fizer isto submisso a Jesus. Amém? Amém? Então, o que Isaías 32, para que Isaías 32 está apontando? Está apontando para isso. Mas nesta noite, irmãos, eu quero falar o mais brevemente possível sobre os vários níveis de discipulado de Jesus. E aqui no capítulo 6 de João, nós encontramos Jesus, depois de ter feito a multiplicação dos pães, depois de ter andado sobre o mar. Então as multidões estavam seguindo Jesus, e Jesus disse: olha, vocês estão me seguindo,
não porque vistes milagres, mas vocês estão me seguindo, porque eu dei pão para vocês comerem. Ou seja, a motivação para vocês me seguirem é o estômago. É essa a motivação de vocês. E Jesus entendeu que era hora dele fazer uma separação das coisas. E o modo que ele escolheu para fazer essa separação era mostrar quem ele de fato era. Então ele disse: olha, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu sou eu. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá vida em si mesmo, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus está mostrando que ele é muito mais do que um profeta. Nem o profeta jamais ousou dizer: eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Ele é muito maior do que Moisés, através do qual Deus trouxe pão e água para o povo do deserto. Ele é o próprio pão que desce do céu. Ele é a própria vida. É Ele que dá vida aos homens. Como Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então eles começaram a discutir entre eles. Nós conhecemos os irmãos deles, porque Jesus estava falando isso lá em Cafarnaum, na Galileia. Alguns ali conheciam a família de Jesus. Nós conhecemos seus irmãos, nós conhecemos o pai dele, José, nós conhecemos sua mãe Maria. Que negócio é esse que ele disse que desceu do céu? E então, irmãos, muitos começaram a dizer: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E o texto diz que alguns dos seus discípulos já não andavam com ele. Alguns dos seus discípulos o abandonaram. Que discípulos são esses? São discípulos da multidão. É verdade, irmãos, que no ministério pastoral, muitas vezes nós temos que pregar para uma multidão igual essa que está aqui nessa noite. Muitas vezes nós temos que fazer isso. Mas nós não podemos nos enganar pensando que esse é o principal trabalho nosso. Pensando que essa é a nossa principal tarefa. Que a nossa principal tarefa é a pregação de domingo. Não é. Não é. Se nós nos enganarmos e pensarmos que é a multidão que vai nos avalizar, nós estaremos muito enganados. Muitos, o texto diz que muitos abandonaram Jesus. Mas a gente tem um trabalho para a multidão também, não é? E o pastor Márcio sempre, ele dizia, quando você prega, você tem que imaginar que tem uma velhinha surda lá na última fileira, não é? Que não está ouvindo você, não é? Então fala mais alto. Então, quando nós ministramos a palavra, a gente sabe que existe vários níveis de entendimento. Jesus, ele disse que o semeador sai a semear, e quando ele sai a semear, tem terra, tem semente que cai à beira do caminho, tem semente que cai em terreno pedregoso, tem semente que cai entre espinhos, tem semente que cai em boa terra.
E quando você prega para uma multidão, é isso que vai acontecer, quase que invariavelmente. Amém? Então nós não podemos nos iludir com as multidões. Jesus escolheu poucos e investiu na vida de poucos. Mas ele tinha um nível de discipulado. Quando você prega também você está fazendo discípulos, não é verdade? Quando você prega para um grupão desse, você está fazendo discípulos. Temos que esclarecer bem que nós não fazemos discípulos de nós mesmos, nós fazemos discípulos de Jesus. Se alguém faz discípulo de si mesmo, então ele está totalmente equivocado. Amém? Nós fazemos discípulos do Senhor Jesus. É interessante que fora no judaísmo, irmãos, depois do cativeiro babilônico, então surgiram muitos rabinos, e haviam muitos discípulos dos rabinos, não é? Então havia discípulos dos saduceus, dos fariseus, discípulos dos herodianos, havia discípulos de todo jeito naquela época. Mas irmãos, a tradição mesmo do Velho Testamento é que a palavra discípulo sempre se referia ao nosso relacionamento com Deus. Quando a igreja surgiu, foi resgatado isso. Então, nós não vemos mais no âmbito da igreja dizendo assim, olha, fulano é discípulo do ciclano. O ciclano pode até discipular você, mas você não é discípulo dele, você é discípulo de Jesus. Amém? Eu não quero que as pessoas sejam meus seguidores, eu quero que as pessoas sejam seguidoras de Jesus. Irmãos, então nós temos que tomar cuidado. Tem este primeiro nível de discipulado, que é o nível da multidão, mas nós não podemos nos enganar, pensando que esse é todo o nosso trabalho. Se esse for todo o nosso trabalho, irmãos, nós estamos perdendo muito tempo. Os irmãos estão entendendo? Tem gente que se acha o pregador tal, né? Que agora eu só prego se for para a multidão. Se não for para a multidão, eu não prego. Não é? Eu não vou pregar em igrejinha pequenininha. Não é? Eu só prego se for para a multidão. Esse cara é um desperdício. Você está entendendo? Mas Jesus tinha um outro nível de discipulado também. Outro nível de discipulado era dos 70. 70 homens é um grupo grande, não é? Mas irmãos, a tradição fala pouco dos 70. Nós temos 2 homens que se destacam entre os 70. Um deles é Matias, que foi um dos 70 que substituiu Judas, não é? E o outro é Barnabé, que na minha opinião é o maior discipulador depois de Jesus. Então, eu não sei quantos sobraram dos 70. Quando Jesus viu a multidão se dispersando, e muitos que a Bíblia chama ali de discípulos de Jesus, quando Jesus os viu indo embora, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Daí Pedro, como era o bocão do grupo, né? Ele logo disse, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Os irmãos estão vendo, irmãos? Os 12 permaneceram.
Mas sabe, nem nos grupos dos 12, Jesus teve resultados perfeitos. Porque olha o que diz aqui no último verso aqui, os 2 últimos versos do capítulo 6. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era este quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Isso até me anima, porque se nem Jesus teve resultados perfeitos, então é uma injeção de ânimo para mim. E é uma injeção de ânimo para qualquer que quer cuidar de pessoas. Amém? Porque a gente sabe que não vai ter resultados perfeitos. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: quem enfraquece, que eu não enfraqueça. Sabe, irmãos, como pastor, a gente vive a vida de muitas pessoas. Então nós vivemos muitas vidas. É lógico que o fato de vivermos muitas vidas nos ensina muitas coisas. Nos ensina positivamente e também nos ensina negativamente. Nos ensina o que não fazer e nos ensina o que fazer também. Mas Jesus tinha um outro nível de discipulado. Além do discipulado dos 12, ele tinha um nível de discipulado dos 3. Pedro, Tiago e João. E vocês se lembram que nas horas mais importantes da vida de Jesus, eram esses 3 que estavam com ele. Amém? Lembra quando Jesus curou ressuscitou a filha de Jairo? Esses 3 estavam com ele. Lembram lá da transfiguração? Eram os 3 que estavam com ele, os outros ficaram lá embaixo. Lembra lá no Getsêmani? Os 3 é que estavam próximos dele. Porque Jesus investiu especialmente nesses 3? Porque Jesus sabia da importância deles para o resto da história da igreja. Jesus sabia que João não ia morrer. Mas Tiago seria o primeiro dos apóstolos a morrer pela sua fé. E ele sabia também da importância do apóstolo Pedro para a continuação da história da igreja. Então, por isso, ele investiu tão de perto nestes 3. Aí ele não teve perda. Aí todos se salvaram. Você está vendo, quanto mais você diminui o número, menor é a perda. Se você fica só com uma multidão, você não vai ter segurança nenhuma de que você fez alguma coisa que realmente vale a pena. Você está entendendo isso? A igreja precisa crescer? Tem que crescer. A igreja foi feita para crescer. Mas você nunca pode esquecer do que é essencial. Jesus escolheu poucos, e por causa desses poucos que ele escolheu, as multidões o seguiram, e o Evangelho chegou até nós. Amém? Amém? Você é chamado para ser um dos príncipes da casa do Senhor.
Eu considero que cada líder de célula é um príncipe na casa do Senhor. Então, cada pessoa que está trabalhando para cuidar de pessoas é um príncipe na casa do Senhor. E a casa do Senhor só funciona bem quando nós temos muitos príncipes na casa. Homens que servem de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade. Você já teve gente assim na sua vida? Eu já tive. Como ribeiro de água em terra seca, como sombra da grande rocha em terra sedenta. Eles sabem que eles não são a grande rocha, mas eles são projeção da grande rocha. Amém? Eles são sombra dessa grande rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em João 17, por favor. Olha o que Jesus diz aqui no verso 4. Diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Esse texto, irmãos, esse verso é muito interessante, porque o capítulo 17 é antes ou depois da morte de Jesus? É antes, não é verdade? E aqui ele está dizendo que consumou aquilo que o Pai lhe confiou para fazer. Mas que obra é essa que ele consumou antes de morrer? A obra que ele consumou, irmãos, antes de morrer, foi a obra de fazer discípulos. Amém? Imagine se Jesus tivesse voltado na sexta-feira santa, sido preso na sexta-feira, sido morto naquele dia, no domingo ressuscitasse, e depois fosse assunto aos céus. O que ia acontecer com a igreja? Hein, irmãos? Não ia ter igreja. Só tem a igreja porque Jesus investiu na vida de pessoas da multidão, investiu em 70, investiu em 12, andou com eles, comeu com eles, dormiu com eles durante 3 anos e meio. E então, daí ele podia morrer. Então Jesus tinha 2 obras para consumar. Por isso ele disse, está consumado, 2 vezes. Aqui o verbo não é tetelestai, como lá em João 19, quando ele disse na cruz, tetelestai, está consumado, mas não é a mesma forma verbal, mas é o mesmo verbo. Amém? Aqui ele disse, consumei a obra. Não é? E lá ele disse, está consumado. Então ele tinha uma obra para consumar com a sua vida, e outra morte para consumar, e outra obra para consumar com a sua morte. É por isso que a igreja existe hoje. Amém? E é por isso que ele nos ordenou, indo por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele promete que se nós estivermos
envolvidos com este ministério de fazer discípulos, Ele promete que estaria conosco. Amém? Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos pastores, novos pastores, ou poderíamos dizer antigos pastores, bem mais velhos do que eu, porque vocês foram eleitos antes da fundação do mundo, para o exercício desse ministério. Amém? Então, abram o olho para a verdade do ministério. Invista naquilo que é importante. Tem muitas pessoas que não investem no que é importante. Irmãos, construir um templo é importante? É ou não é? Mas, irmãos, não é este templo que nós temos que construir. Amém? Quem vai construir isso aqui é o engenheiro, né? Graças a Deus que eu estava falando, graças a Deus tem engenheiro lá da igreja. Quem vai construir isso aqui é o engenheiro, são os pedreiros, não é? Você pode até dar uma ajudinha aqui, servir de servente pedreiro algum momento, não é? Mas não é você que vai construir isso aqui. Seu ministério não é construir. Seu ministério é construir vidas, é discipular vidas, é levá-las a ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Amém, amém. E então nós vamos ter uma igreja forte, uma igreja pujante. Você sabe, opa, não quero destruir nada aqui não, pastor, me perdoe, mas... Você sabe quando a igreja foi ter os primeiros templos, quando surgiram os primeiros templos cristãos, no Novo Testamento nós só temos 2 templos reconhecidos, não é? Um templo é o Templo de Jerusalém, que era um templo que o Senhor mandou construir, e outro templo que nós conhecemos na Bíblia é a igreja. A igreja é o templo do Senhor. A igreja é a casa do Senhor. Por isso a igreja funcionou nas casas, irmãos, com certeza até o ano 312. Quando foi promulgado o edito de Milão pelo imperador Constantino. E daí Helena, mãe de Constantino, foi para o mundo afora construir templos cristãos. E ela construiu o templo lá do Santo Sepulcro em Jerusalém. Depois foi lá em Belém e construiu o templo da Natividade. Daí ela foi transformando templos pagãos em templos cristãos. Foi só no 4º século da era cristã é que foram surgir os primeiros templos. E os cristãos já haviam dominado Roma. Os irmãos estão entendendo? Já haviam dominado o Império Romano. No ano 380, já mais ou menos na época ali de Agostinho, não é? 2 imperadores seguidos, eles promulgaram uma lei chamada Lex Fidei, Lei da Fé. E essa lei foi um tiro no pé da igreja. Porque com a Lex Fidei, eles proibiram em todo o Império Romano qualquer culto que não fosse cristão. Mas daí proibiram também o culto nas casas, a reunião nas casas, dos grupos pequenos, porque elas estavam concorrendo com a reunião nos templos que já existiam. Os irmãos estão entendendo? O resultado disso é que a igreja deixou de fazer discípulos, porque não tem jeito de fazer discípulos senão em grupo, discípulo mesmo, assim, de qualidade,
como eu falei dos níveis de discipulado, não tinha jeito de fazer senão em grupo pequeno. E então, irmãos, o resultado disso qual foi? Foi o desvio da igreja. A igreja foi tomada pelo clericalismo, porque ninguém mais sabia orar, ninguém mais sabia ler a Bíblia, né? Teve os albigenses que se revoltaram contra essa lei, não aceitaram essa lei e continuaram se reunindo em grupos pequenos, mas foram expulsos pela igreja romana. Mas a igreja foi só se afastando de Deus, só se afastando de Deus. Ainda que nós tivemos homens do quilate ainda de Agostinho nessa ocasião. Amém. Amém. Que você entre no ministério de olhos abertos, para entender o que realmente é importante para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem foi abençoado aí, gente? Meu Deus! Glória a Deus, que maravilha! Vamos dar sequência aqui à nossa consagração pastoral. Kátia Regina vai nos ajudar aqui com esse momento, chamando os candidatos, e ela vai explicar como isso vai acontecer. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Primeiramente, antes de darmos início, gostaria de passar só algumas orientações. A nossa equipe de comunicação está cobrindo todo o evento. Então, no momento que o seu pastor, estiver sendo aqui ordenado, gostaria de pedir que vocês continuassem assentados, para que todos consigam ver, e vai estar disponível nas nossas redes sociais, tanto as fotos, como os vídeos, tá bom? Para que a gente possa, que todo mundo consiga assistir esse momento. Vou ler aqui um texto breve para os nossos queridos, Sejam todos muito bem-vindos à cerimônia de ordenação e consagração pastoral. É uma grande alegria e com profundo temor que daremos início a esta noite tão especial, marcada pela graça, pelo chamado e pela fidelidade do Senhor. Hoje celebramos não apenas uma cerimônia, mas a conclusão de um processo que teve início aproximadamente há 1 ano atrás. Quando destes homens e mulheres começaram uma jornada de preparação, avaliação e confirmação ministerial. Ao longo deste tempo, cada candidato passou por etapas importantes: sabatina, período probatório, acompanhamento ministerial, até chegar a esse grande momento. Tão significativo diante de Deus e da sua igreja. Assim como está escrito em Jeremias 3,15. Então, eu darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os guiem com conhecimento e com entendimento. A ordenação pastoral não representa apenas um título, mas o reconhecimento público de uma vocação que foi provada, confirmada e sustentada pelo Senhor ao longo da caminhada. Nesta noite, acompanharemos a apresentação dos pastores ordenados, organizados pela regional, mas celebrados juntos daquilo que Deus continua realizando nessa geração. Que cada momento dessa cerimônia seja para glorificar o único nome, o nome de Jesus, e fortaleça a fé de todos que estão aqui. Gostaria nesse momento de convidar ao altar, já está aqui,
O nosso pastor e a nossa pastora regional, pastor Sidney Lopes e pastora Neuzira Lopes. Também representando a CBL Lagoinha Global, pastor Paulo César. Gostaria também de chamar ao altar os nossos pastores subregionais da Grande BH. Quero convidar a primeira igreja a ser ordenada nessa noite, que faz parte da subregional do pastor Eduardo Rocha. E primeiramente chamarei os pastores que indicaram, pastora Samai Alain, da Lagoinha Fazenda Castro, pastora Zélia, da Lagoinha Lagoa, pastor Édipo, da Lagoinha San Marino, pastor Emerson Modesto, da Lagoinha Vereda, nesse momento, gostaria de chamar os pastores a serem ordenados. Camila Lemos, da Conceição Quaresma, Jorge Gomes Quaresma, Lagoinha Fazenda Castro. Elizabeth Queiroga Jorge de Paula, da Lagoinha Lagoa. Cristina Lemos da Silva Duarte, da Lagoinha San Marino. Camila Witt Lopes Pereira da Silva, Fernando Oliveira da Silva, Lucilene Silva Santana, da Lagoinha Vereda. Gostaria que os candidatos ficassem um pouco à frente e se ajoelhassem nesse momento. Você vai nos direcionando. Essa é a subregional, liderada pelo pastor Eduardo. Eu derramo óleo, seja você. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, nós consagramos a Lucilene ao ministério pastoral. Que sobre ela repouse a graça do Senhor, que sobre ela, Deus, repouse as habilidades necessárias que ela precisa para desempenhar a obra do Senhor. Nós ligamos na terra nessa noite para que seja ligado no céu. Oramos para que a bondade e a fidelidade do Senhor repouse sobre a vida dela, Pai. Nós ungimos agora as mãos da tua filha, ungimos, Senhor, os pés, para que ela possa caminhar, ó Deus, na presença do Senhor em todos os dias da sua vida. Que ela seja um exemplo vivo daquilo que o Senhor pode fazer na vida de uma mulher, Pai, no nome de Jesus.
nós consagramos, ó Deus, declaramos, pastora, aqui na terra para que seja ligado no céu, no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos o Fernando a Ti nessa noite. Declaramos ele, ó Deus, pastor, ministro do Evangelho. Que sobre ele repouse a graça do alto, Senhor. Que o Espírito de sabedoria, Senhor, seja com ele todos os dias da sua vida. Pai, nós consagramos ele a Ti, Senhor. Ungimos as Suas mãos, Senhor Deus, para que aonde ele colocar as Suas mãos, souber abençoar o fruto do trabalho do Teu servo. Pai, nós consagramos os pés dele ao Senhor, Deus. Pai, que ele possa andar na Tua presença por todos os dias da sua vida, Pai. Nós declaramos pastor, ligamos na terra para que seja ligado no céu, Pai. Confirmamos agora, Senhor, como ministro do Evangelho, o chamado do Teu Filho, reconhecemos o chamado do Teu Filho, ó Pai. E oramos para que a bondade e a fidelidade do Senhor repouse sobre a vida dele, no precioso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós consagramos a Camila a Ti. Declaramos ela pastora, Senhor, ministra do Evangelho. Deus, que sobre ela repouse a graça, o favor do Senhor. Que a sabedoria do Senhor, ó Pai, desça sobre, ó Pai, a sua cabeça. Pai, nós consagramos ela como ministra do Evangelho. Abençoamos as Suas mãos, Senhor, para que ela venha prosperar, Senhor, em tudo aquilo que ela vier a fazer. Pai, nós consagramos os pés, Senhor, para que jamais, ó Deus, venha se desviar da Tua presença, Pai. Que em todo tempo sejam alvas as Suas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, Pai. Mas que a bondade, a fidelidade do Senhor possa cercá-la por todos os dias da sua vida. Nós consagramos ela pastora, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pai, no nome de Jesus, nós nessa noite colocamos a Cristina diante do Senhor. Ela é Tua filha, Pai, e nós ordenamos ela nessa noite ao ministério pastoral. Ligamos na terra para que seja ligado no céu. Senhor, que em todo tempo sejam alvas as vestes da Tua filha, Senhor, e que jamais falte o precioso óleo sobre a sua cabeça. Que a bondade, a fidelidade do Senhor possa cercá-la, Deus, por todos os dias da sua vida. Nós consagramos as mãos ao Senhor, ungimos os pés, Senhor, para que jamais venha se desviar da Tua presença, mas que ela possa, Deus, caminhar firme naquilo que o Senhor tem preparado para ela. Fortalece a Tua filha, Senhor, que sobre ela repouse, ó Deus, a ousadia que vem do alto, para que ela possa romper, Senhor, aonde o Senhor, ó Deus, a colocar. Nós abençoamos a vida da Tua filha, declaramos ela, Senhor, ligamos na terra para que seja ligado no céu, pastora, ministra do Evangelho, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos Elizabeth ao Senhor. Deus, que sobre ela, ó Pai, repouse a graça, a unção, o favor do Senhor. Nessa hora, Senhor, nós ungimos os ouvidos dela. Senhor, em nome de Jesus, que ela seja sensível ao falar do Senhor. Que em todo tempo sejam alvas as vestes da Tua filha, e que jamais falte o óleo sobre a cabeça dela. Nós ungimos as mãos, Senhor Deus, para que o Senhor venha abençoar, Senhor, tudo aquilo que ela venha tocar nessa nova jornada que o Senhor tem preparado para ela. Pai, nós consagramos os pés, Deus, que ela venha andar, ó Deus, nos Teus caminhos, ó Deus, em todo o tempo. Pai, nós abençoamos ela com toda sorte de bênção. Ligamos na terra para que seja ligado no céu. Declaramos ela pastora, ministra do Evangelho nessa noite, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós também queremos apresentar Camila diante do Senhor. O Senhor a escolheu desde o ventre da mãe para esse ministério, Senhor. Nós clamamos a Ti que sobre ela repouse o espírito de sabedoria, de graça,
Que o favor do Senhor, ó Pai, esteja com ela em todo o tempo. Pai, que jamais falte o óleo na cabeça da tua filha, e que em todo o tempo, Senhor, sejam alvas as suas vestes. Que ela seja um exemplo vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de uma mulher. Pai, nós abençoamos ela nessa noite com toda sorte de bênção. Ungimos as mãos da tua filha, Senhor, para que onde ela colocar as suas mãos, ela seja bem sucedida nessa nova jornada. Ungimos os pés da tua filha nessa noite, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Que a bondade e fidelidade do Senhor possa cercá-la por todos os dias. Nós declaramos agora a tua filha pastora. Ligamos na terra para que seja ligado no céu. No precioso nome de Jesus, que o Senhor dê a ela a graça necessária, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós consagramos o Jorge ao Senhor. Desde o ventre da mãe o Senhor já havia escolhido, ó Deus, e ordenado ele. Desde a fundação dos tempos o Senhor já chamou pelo nome. Nós queremos, ó Pai, nessa noite, pedir ao Espírito Santo que repouse sobre ele. Pai, nós ungimos as mãos do teu filho, que tudo que ele colocar as tuas mãos, Senhor Deus, ele seja bem sucedido na sua nova jornada. Ungimos os pés do teu filho nessa hora, Pai, para que ele possa permanecer em aliança contigo, ó Pai, em todo o tempo, no nome de Jesus. Nós consagramos, declaramos nessa noite, pastor, ministro do Evangelho, um homem aonde a bondade e a fidelidade do Senhor há de repousar sobre ele por todos os dias da sua vida. Nós consagramos e declaramos pastor, na autoridade do nome de Jesus. E aquele que crê diz: amém, aleluia, aleluia. Vocês, novos pastores, vão ficar de pé e vão receber das mãos daqueles que os indicaram a Bíblia, juntamente com a carteirinha, agora com o nome, com pastor e pastora na frente do seu nome, em nome de Jesus, amém. Vocês vão receber agora dos pastores que indicaram vocês para o ministério. Aleluia. Cada vez mais diminuindo. Quem importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desagradar a sua sandália. Com certeza de que ele virá. Louvamos a Deus pela vida destes servos e pela fidelidade demonstrada ao longo desta caminhada. Como está escrito em Isaías 6:8, eis-me aqui, envia-me a mim. Convidamos agora os pastores a serem ordenados da regional do pastor Getúlio, do subregional Getúlio, primeiramente chamar o pastor Sérgio José da Lagoinha Arvoredo, pastor Isael Melo da Lagoinha Inconfidentes, pastor Leandro Pereira da Lagoinha Pedra Azul,
e pastor Rodrigo Rodrigues, da Lagoinha Xangri-Lá. Nesse momento, chamo os candidatos à ordenação pastoral: Cristiano Rocha Nassif, Maria Bibiana das Graças Paiva Dias, da Lagoinha Arvoredo, Adalmo Júnior Leles Maia, Pamela Paula de Souza, Jaques Anderson Maia Alves, Renata de Cássia Fernandes Alves, Lagoinha Inconfidentes, Sheila Bandeira Teles, Simone Silva Soares, Lagoinha Pedra Azul, Kênia Franciele Ferreira Silva Drummond, Samara Dias de Souza Nolasco da Costa, Lagoinha Xangri-Lá. Queridos irmãos, podem se achegar à frente e ajoelhar para esse momento. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós consagramos, Pai, a vida da Kênia, na autoridade do nome de Jesus, ao ministério pastoral. Pai, declaramos um novo tempo, uma nova estação começa na vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Aonde ela tocar com as mãos, aonde ela pisar com a planta dos pés, Pai, em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor serão estabelecidas. Pai, eu te peço graça, sabedoria sobre ela, equilíbrio emocional, em nome de Jesus, Pai, que em cada jornada, em cada situação que o Senhor confiar a ela, Deus, que ela possa estar sensível à tua voz, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos, Pai, os pés, as mãos, para que aonde ela pise, em nome de Jesus, graça, favor e misericórdia. Mais uma vez, consagramos a vida dela a esse ministério pastoral, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, consagramos a vida da Samara ao ministério pastoral agora, Senhor. Pai, ela passou por todo esse processo, foi aprovada primeiramente pelo céu, e na autoridade do nome de Jesus agora, Senhor, nós ligamos na terra o que já está ligado no céu, consagrando a vida dela para esse ministério lindo que nasceu no coração do Senhor. Então eu te peço, Pai, conduza Samara com graça, com sabedoria, Pai, equilíbrio emocional, que ao abrir da boca dela saia vida, saia cura. Usa ela com poder e graça, Pai, nesse novo tempo, Pai, em nome de Jesus, consagramos a vida dela ao ministério pastoral, em nome de Jesus. Aleluia. Sheila. Senhor, em nome de Jesus, a Sheila está aqui diante do Senhor, e na autoridade do teu nome nós consagramos a vida dela agora, Senhor, ao ministério pastoral. Pai, em nome de Jesus, um novo tempo começa hoje sobre a vida dela, Pai. Uma unção fresca sendo liberada, derramada sobre a vida dela. E eu te peço, Espírito Santo, quando ela abrir a boca, aonde ela tocar, Senhor, em nome de Jesus, que haja vida, que haja cura, que haja paz, libertação, que o Senhor a use, a leve aonde o Senhor, Pai, tem para ela, em nome de Jesus.
E nós aqui agora, nesse momento, consagramos, Pai, mais uma vez, ligando no céu, que já está ligado na terra, a vida dela, ao ministério pastoral, pastora, para a glória do Teu nome. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, entregamos a vida da Simone nas Tuas mãos, consagramos ela agora ao ministério pastoral. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, essa unção fresca que está sendo liberada, derramada do alto sobre a vida dela, Deus, exalar o bom perfume de Cristo aonde quer que ela vá. Deus, que ao abrir da boca, Senhor, em nome de Jesus, que haja curas, palavras de sabedoria, palavras de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Pai, já desligamos todo o poder do maligno, Pai, consagramos, Deus, pastora, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, consagramos agora a vida do Jake, Pai, pastor Jake, ao ministério pastoral, em nome de Jesus. Pai, o Senhor já tem derramado algo poderoso sobre a vida dele, mas nesse momento é confirmado algo poderoso do céu sobre a vida do Jake, Senhor. Pastor Jake, consagrado ao ministério, para que aonde o Senhor o conduzir, ele possa ser o atalaia do céu, esse que leva vida, cura, libertação, em nome de Jesus, Pai. Por isso nós agora declaramos, consagramos pastor Jake na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Renata agora nas mãos do Senhor, consagrando a vida dela, Pai, ao ministério pastoral. Pastora Renata, aonde você pisar, aonde você tocar, ao abrir da sua boca, que as pessoas possam ser curadas, saradas, renovadas, restabelecidas, para que o nome de Jesus seja conhecido em você e através de você. E por isso nós consagramos, ligando na terra o que já está ligado no céu, pastora Renata, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, entregamos a vida da Pamela agora nas mãos do Senhor, consagrando a vida dela ao ministério pastoral. Pastora Pamela, que ao abrir da sua boca, que haja vida, cura, palavras de sabedoria, palavras de revelação, que aonde você pisar com a planta dos pés, que a bênção do céu seja estabelecida, aonde você tocar, cura do céu seja liberada. Consagramos agora Pamela, pastora Pamela, ao ministério pastoral, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Senhor, em nome de Jesus, entregamos a vida do Adalmo agora nas Tuas mãos, consagrando, Pai, a vida desse valente ao ministério pastoral. Pastor Adalmo, aonde você pisar, no abrir da sua boca, que haja graça, favor do céu, uma unção especial sendo liberada sobre a sua vida, para que você possa fluir em tudo aquilo que o Espírito Santo já tem derramado sobre a sua vida. Declaramos, pastor Adalmo, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, diante do Senhor está o Cristiano, e nesse momento nós consagramos a vida dele ao ministério pastoral. Pastor Cristiano, que ao abrir da sua boca, que haja vida, cura, palavras de revelação, de sabedoria, em nome de Jesus. Que o nome de Cristo seja conhecido todos os dias em você e através de você. Pastor Cristiano, nós ligamos agora na terra o que já foi liberado no céu, essa unção pastoral, a consagração, e nesse momento nós declaramos, pastor Cristiano, consagrado ao ministério pastoral, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, entregamos agora a vida da Bibiana nas mãos do Senhor, Pai. Consagramos a vida dela agora ao ministério pastoral. Declaramos na autoridade do nome de Jesus, pastora Bibiane. Pai, em nome de Jesus, ligamos no céu o que já está ligado na terra, Pai, e aonde ela tocar, aonde ela pisar, que da boca dela saia a palavra de vida, de cura, de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. E por isso nós declaramos agora, Senhor, pastora Bibiana, consagrada ao ministério pastoral, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Queridos pastores, nesse momento vocês receberão uma Bíblia e a sua nova carteirinha de pastor, dos seus pastores. Gostaria que vocês fossem até a nossa equipe de eventos e podem descer nesse momento. Eu vou chamar a próxima regional. Eu gostaria só de orientar para vocês subirem desse lado aqui, por gentileza. Recebemos neste momento a subregional da pastora Maria de Fátima. Gostaria de chamar o pastor Romildo Graciano de Souza, da Lagoinha Nova Pampulha. Gostaria de chamar os candidatos Alex Júnior Teixeira Cordeiro, Rita de Cássia Menezes de Souza, da Lagoinha Nova Pampulha. Vou pedir para você. Queridos pastores, podem chegar à frente, podem ajoelhar para esse momento. Pai, nessa noite, Deus, em que o Senhor marcou o dia, marcou a hora. Papai, não foi simplesmente, ó Deus, uma data, mas foi o dia que o Senhor escolheu, para que a tua filha recebesse, Pai, a consagração nessa noite. Ó Pai, diante de tantas lutas, diante de tantas, Pai, circunstâncias, Pai, o Senhor foi forjando nela
Ó Pai, esse chamado. E nessa noite, Pai, nós celebramos ao Senhor e consagramos a tua filha. Declaramos, ó Deus, Rita, consagrada pastora, nessa noite, no nome de Jesus. Pai, nessa noite, queremos consagrar o Alex, ó Pai, diante de Ti. Senhor, o Senhor conhece esse coração. E sabe, Pai, do coração que o Senhor mesmo entregou para o Teu Filho. Um coração ensinável, um coração pronto, ó Pai, para obedecer. Ó Deus, o chamado que o Senhor tem para a vida dele. E nessa noite, Pai, nós queremos consagrar. Bendizer o Teu nome, Pai, porque nessa noite mais um pastor se levanta e o nome dele, Pai, é Alex. Nós consagramos e declaramos consagrado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nesse momento, quero chamar a subregional do pastor Robson Teodoro. Gostaria de chamar o pastor Antônio da Lagoinha Cristina. Gostaria de chamar os candidatos Felipe dos Santos Batista, da Lagoinha Belo Vale. Lucimar da Silva Alves Mendes, da Lagoinha Cristina. Meu sobrinho vai ser ordenado. Mateus Teodoro de Oliveira, da Lagoinha São Benedito. Davi Souza Lopes, da Lagoinha São Benedito. É Lucimar. Esse é meu sobrinho. Esqueci o sobrinho. E aí, meu querido? Peguei Davi. Podem se achegar à frente e se ajoelhar para esse momento. Gostaria de chamar a pastora Sueli para esse momento. Senhor, nesta noite, Pai, o Senhor nos diz que, na Tua palavra, que nos daria pastores que não apacentam a si mesmos, mas que apacentam as Tuas ovelhas. E aqui está o Felipe, Senhor,
Que a unção do Senhor esteja sobre a sua vida, a unção da ousadia, a unção da conquista, a unção do rompimento. Que ao abrir da sua boca saiam palavras que edificam, que sara, que cura, que liberta, que salva, que reconcilia. Que a unção do Senhor o acompanhe em toda a estadia do seu ministério pastoral. Nós, como igreja, nessa noite o reconhecemos, o chamado do Senhor na vida dele. E em nome de Jesus Cristo declaramos pastor Felipe consagrado ao Senhor Deus dos exércitos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, você pode dizer amém? Senhor, nessa noite, aqui está o Mateus. O Senhor já tinha separado ele desde o ventre da sua mãe. E nesta noite, Pai, como igreja, nós o consagramos ao ministério pastoral. Que nunca venha faltar o óleo do Senhor sobre ele, a unção da alegria, do rompimento, da conquista. Ah, Senhor, que abrir da sua boca, Deus, vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Que a unção do Senhor o acompanhe por onde ele andar, por onde o Senhor o enviar. Porque cremos, ó Deus, que está sendo um marco na sua vida, na vida da sua família nesta noite. Em nome de Jesus, declaramos pastor Mateus consagrado ao Senhor Deus dos exércitos nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Senhor, que está o Davi, tão jovem, 22 anos, mas o Senhor já o separou para cumprir o propósito do Senhor na vida dele. E nessa noite, como igreja, nós declaramos, ó Deus, sobre a vida do Davi, a unção da conquista, a unção da ousadia, a unção do rompimento, a unção da alegria. Que ao abrir da sua boca, Senhor, vidas sejam transformadas. Que as palavras que saírem, ó Deus, venham trazer vida, transformação. Que o óleo do Senhor, ó Pai, seja sempre, ó Deus, a marca da sua vida, do seu ministério. Nós, como igreja, nesta noite, declaramos pastor Davi consagrado ao Senhor Deus dos exércitos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, o Senhor já tinha separado a Lucimar, porque o Senhor tinha um propósito em sua vida. Foi o Senhor quem a escolheu. E nessa noite, Pai, como igreja, nós reconhecemos o seu chamado. E, ó Deus, a consagramos ao Senhor Deus dos exércitos. Consagramos ela pastora. Que a tua unção seja a marca do teu ministério. Que a unção da alegria, a unção do rompimento, a unção da conquista. Ah, Senhor, que ao abrir da boca a palavra seja manuseada com zelo, com temor e tremor diante do Senhor, para trazer transformação de vidas. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, declaramos pastora Lucimar consagrada ao Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E todo o povo que crê, diga amém. Aleluia! Aleluia! Pra cima da Goiânia! Oh! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nesse momento,
chamo a quarta e última subregional do nosso querido pastor Sidney Lopes. Também gostaria de chamar pastor Cível Froz da Lagoinha Matozinhos. Pastor Edson Dias da Lagoinha Morro Alto. Pastor Gerson Rodrigues da Lagoinha Vida Nova. Gostaria de chamar os nossos queridos candidatos Giovanni da Silva Bispo da Lagoinha Matozinhos. Esther Fernanda Ferreira da Lagoinha Morro Alto. Paula Roberta da Costa Alves, Lagoinha Morro Alto. Lucas Alves de Souza, da Lagoinha Vespasiano. Poliana Dias Silva, da Lagoinha Vespasiano. Isaac de Azevedo da Silva, da Lagoinha Vespasiano. Márcia Regina Gonçalves Rodrigues, da Lagoinha Vida Nova. Podem se achegar à frente e se ajoelhar para esse momento. Pai, nessa noite nós apresentamos a Ti a vida de Giovanni. O Senhor o chamou. E hoje é uma confirmação desse chamado. E hoje, Pai, como igreja, hoje, Pai amado, nós oramos por ele, Pai, declarando sobre a vida de Giovanni a confirmação do chamado do Senhor. Que esse chamado seja marcado pela unção do Espírito Santo, pela dependência do Senhor. Hoje declaramos Giovanni, pastor consagrado para a glória do Senhor. Aleluia! Pai, nós apresentamos a Ti a vida de Esther. Meu Deus, tão jovem, mas o Senhor a chamou. Pai amado, ela tem servido o Senhor na Lagoinha Morro Alto. E neste dia, Pai, nós queremos reconhecer o chamado de Esther. Declarar sobre ela, Pai, a unção do Senhor. Meu Deus, que ela seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E que em nome de Jesus haja a marca do Teu Espírito sobre Esther todos os dias do seu ministério. Nós hoje como igreja a reconhecemos e a declaramos pastora Esther, consagrada para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Aqui está Paula, Senhor, Tua serva. Só tem levantado ali da Lagoinha Morro Alto, onde ela tem frutificado. E hoje nós reconhecemos o chamado de Paula. Declaramos sobre ela, do alto da cabeça à planta dos pés, a unção do Senhor. Em tudo que ela fizer, Pai, haja a Tua unção sendo liberada. Que ela sempre mantenha o foco naquilo que é essencial: o discipulado, o cuidado de vidas. Nós hoje como igreja abençoamos Paula e a declaramos pastora Paula, consagrada em nome de Jesus.
Pai, sobre a vida de Lucas. O Senhor trouxe esse chamado desde a sua infância. E ele tem servido aqui na Lagoinha de Vespasiano. E sabemos, Pai, que é um jovem que teme o Senhor, que honra o Senhor e honra a sua casa. E neste dia, Pai, nós reconhecemos sobre a vida de Lucas o teu chamado. Chamado para cuidar de vidas, chamado para discipular. Hoje nós invocamos do alto da cabeça, a planta dos pés, a unção do Senhor sobre Lucas, e reconhecemos o teu chamado, e hoje declaramos: Pastor Lucas, consagrado para a glória do teu nome. Aleluia! Sobre Poliana, ela que tem servido o Senhor nessa casa desde a sua adolescência. Meu Deus, nós oramos por ela, Pai, que ela continue sendo uma mulher de Deus, uma mulher, ó Deus amado, que serve o Senhor com sabedoria e integridade. Meu Deus, abençoe Poliana nesse novo tempo. Que assim como ela já tem sido um canal em tuas mãos, que hoje haja um marco de uma nova unção sobre ela, para que ela continue bradando, se levantando como uma voz do Senhor em tantos lugares. Nós hoje, Pai, reconhecemos o chamado de Poliana e declaramos, Pai, que o seu chamado seja marcado pela unção do Espírito Santo, pela dependência do Senhor. Reconhecemos pastora Poliana, consagrada ao Senhor e para a glória do Senhor. Aleluia! Pai, Tu és um Deus de gerações. E aqui está Isaac. Meu Deus, ele que vem de uma família onde há essa marca de um legado do chamado pastoral. E o Senhor hoje, meu Deus, cumpre na vida do Teu servo. Ele que tem se posicionado como um servo nesta casa. Ele que tem se colocado, Pai, como aquele que ama este lugar, que ama pessoas e que ama servir. Que hoje, Pai, ele receba, Pai, do alto esta unção, do alto da sua cabeça a planta dos pés. Nós declaramos sobre Isaac um tempo novo, uma unção nova. Nós declaramos, Pai, que ele continue, Pai, pautando o seu ministério pelo modelo maior, que é o Senhor Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Abençoe Isaac, e hoje como liderança, nós reconhecemos o chamado de Isaac e declaramos: Pastor Isaac, consagrado para a glória do Teu nome. Aleluia! Pai, sobre a vida da Márcia, ela que tem servido o Senhor, Pai, passado por tantas etapas, em tantos lugares, Pai, mas sempre com o mesmo coração. Hoje servindo ali ao lado do seu marido na Lagoinha Vida Nova. Meu Deus, ela tem sido um canal em Tuas mãos. E eu sei que hoje, Pai, algo novo começa a acontecer na vida dela. Eu sei que hoje, Pai, o Senhor libera algo novo sobre ela. Ah, Pai, algo disruptivo sobre a vida de Márcia. Ah, meu Deus, ela vai fluir ainda mais, ela vai avançar ainda mais. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja liberado sobre ela hoje, do alto da cabeça à planta dos pés, uma nova unção. Meu Deus, levanta mesmo cada dia mais Márcia como uma líder ao lado do seu marido, com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Hoje nós reconhecemos o chamado pastoral de Márcia e declaramos: Pastora Márcia, consagrada para a glória do Teu nome. Aleluia!